Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Eu Aprendo Biologia comigo, professor Newton Mello, e na nossa aula de hoje falaremos sobre as protozooses, ou seja, aquelas doenças causadas por protozoários, doenças que são muito comuns em várias regiões do nosso país e exatamente por isso são doenças muito cobradas nas provas do Enem. Nenhuma dessas doenças podem ser evitadas com vacina. Infelizmente, não há vacina para nenhuma dessas doenças que vamos falar na nossa aula de hoje. Esse quadro resume as principais protozooses e é importante você memorizar o nome da doença, a forma de transmissão e o seu agente etiológico, ou seja, o causador da doença. A malária, ela é causada pelo plasmódio e transmitida por um mosquito chamado de anófeles. Então, a fêmea do mosquito, que se alimenta de sangue, ou seja, que é hematófaga, ela suga o sangue do indivíduo doente, se contamina e ao sugar o sangue de outra pessoa, transmite então esse protozoário. Já a leishmaniose, ela também é transmitida pela fêmea de um mosquito, só que não o anófeles, agora o lutsomia. Também o mosquito lutsomia, assim como o anófeles, vive na região de mata, uma região de floresta. E há duas espécies de leishmania. A leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose chamada de cutânea ou tegumentar, que causa feridas na pele do ser humano. E tem a leishmania chagas, que causa a leishmaniose visceral, uma vez que ela ataca o fígado e o baço do ser humano. O mal de Chagas, ou doença de Chagas, também é transmitida por um inseto, mas não mosquito, e sim um percevejo, né, vulgarmente, popularmente chamado de barbeiro. Esse barbeiro, ele transmite a doença através de suas fezes. Então, não é na hora que, apesar dele ser hematófago, ele não transmite o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, quando ele está sugando o sangue, quando ele está se alimentando, mas quando ele defeca. Esse protozoário, ele está presente no sangue de animais da floresta, como, por exemplo, o tatu, o coati, né, e também o gambá. Quando esse barbeiro suga o sangue desses animais infectados, ele se contamina e, ao sugar o sangue do ser humano, através das fezes, libera esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e aí então o ser humano acaba se contaminando. Bem, a amebíase e a giardíase são doenças típicas de regiões onde não há saneamento básico. Isso porque são transmitidas através da água e alimentos contaminados com fezes. As fezes das pessoas doentes contêm o cisto desses protozoários e quando essas fezes elas não são liberadas no local apropriado, são liberadas a céu aberto, acabam contaminando água e alimento e a doença ela vai se proliferando onde não há saneamento básico. A amebíase é causada pela Entamoeba histolítica e a giardíase pela Giardia lamblia ou intestinale. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível que ataca principalmente mulheres. Embora o homem se contamine, normalmente ele é assintomático e acaba apenas sendo o vetor do Trichomonas vaginalis, o causador dessa doença. A toxoplasmose é uma doença bem comum porque ela é transmitida através dos cistos que estão presentes nas fezes do gato. Então, o contato com esses cistos diretamente ou através da carne de animais infectados que se alimentaram das fezes do gato, acaba então transmitindo a doença toxoplasmose, que é na verdade causada pelo Toxoplasma gondii. Bem, falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas doenças, temos aí a amebíase. Causada pela Entamoeba histolítica, essa ameba ela vive no intestino grosso, mas ela não se alimenta das fezes humanas, ela se alimenta de hemácias. Portanto, ela causa ferimentos na parede do intestino para que ela possa então se alimentar das hemácias. Com esse ferimento, há um sangramento no intestino grosso e a ameba fagocita as hemácias. Exatamente por isso que o indivíduo apresenta dores abdominais, irritabilidade no intestino, aumento no fluxo das fezes e as suas fezes vêm com muco e sangue.
esse sangue é devido a essa lesão que a ameba provoca, né? Essas úlceras que a ameba provoca na parede do intestino. É uma doença que ataca apenas o ser humano, então é um ciclo monogênico. O que é um ciclo monogênico, professor? É quando um parasita atinge apenas um hospedeiro. A profilaxia, ou seja, as formas de prevenção seriam tratamento da água, né? O saneamento básico, a higiene pessoal, ou seja, lavar as mãos antes de se alimentar, lavar as mãos após o uso do banheiro, né? Então, tudo isso são formas de evitar a doença. E também tratar o doente, já que é uma doença que tem tratamento e cura. Aí você vê nessa imagem a ameba presente no intestino grosso, né? Ela causando lesões, muitas vezes ela perfura o intestino grosso, inclusive cai na corrente sanguínea, podendo atingir outros órgãos, como o fígado, por exemplo. Pulmões, né? Não é muito comum, mas isso pode acontecer na amebíase. A giardíase, ela já é causada por um protozoário, que é a Giardia lamblia, que tem flagelo. Ela parasita o intestino delgado e o indivíduo, ao defecar, libera nas fezes o cisto dessa giardia. E automaticamente esses cistos contaminam água e alimentos. Os sintomas, além da cólica intestinal, o paciente vai ter azia, queimação, né, a má digestão, fezes amareladas com presença de gordura. Também é um ciclo monogênico, porque apenas o ser humano é o hospedeiro dessa giardia. A profilaxia é a mesma da amebíase, tratar a água, o saneamento básico, a higiene pessoal e o tratamento do paciente. A tricomoníase, como nós já havíamos comentado, é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Trichomonas vaginalis, você vê aí que é um protozoário também flagelado, que ataca o sistema urogenital feminino, causando uma uretrite, né, e também uma vaginite e uma vulvovaginite, como nós acabamos comentando, né? Os sintomas são o corrimento vaginal. Esse corrimento ele é meio amarelado, esverdeado, de mau cheiro intenso, muito prurido, ou seja, muita coceira nos genitais da mulher e dor ao urinar, uma vez que a uretra da mulher fica inflamada. Então, quando a urina passa ácida e quente, ela vai causar essa irritação, né, essa dor ao urinar. Também é um ciclo monogênico, porque apenas o ser humano é o hospedeiro dessa doença. A transmissão através das relações sexuais ou de forma indireta através de utensílios como roupas íntimas, toalhas e até mesmo piscinas que não tiverem a água tratada. Por isso que é importante a presença do cloro na água da piscina para matar esse protozoário, caso ele esteja presente ali na água. Como prevenção, o uso da camisinha, do preservativo e o tratamento do paciente é a forma de prevenir essa doença. Aqui você observa nas imagens, né, esse corrimento amarelo esverdeado que é tão comum na tricomoníase, tá? Bem, a doença de Chagas, também chamada de mal de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, esse protozoário que você observa aí, que tem um flagelo com essa membrana ondulante, é um protozoário que, ao entrar no ser humano, pode ficar no intestino grosso, no cólon, mas principalmente no coração. E ao ficar no coração, vai causando o aumento desse órgão, né? Vamos observar não só o aumento do coração, como também às vezes o aumento do próprio cólon, o megacólon que nós chamamos. Bem, a transmissão é feita através das fezes do barbeiro, como eu já citei. O barbeiro, ele pode se contaminar ao sugar ou o sangue de uma pessoa já doente ou de um animal, né? Um animal, na verdade, silvestre. E a partir daí ele se contamina e, ao defecar, né, ele vai então liberar o Trypanosoma cruzi. Normalmente esse animal ele tem hábito noturno, ele é presente na casa do indivíduo, ele à noite vai atrás de se alimentar, a sua saliva tem uma substância anestésica, fazendo com que a pessoa, ao dormir, seja infectado, na verdade, seja parasitado por esse barbeiro, ou seja, o barbeiro suga o sangue dessa pessoa e a pessoa não sente. Ele suga o sangue e defeca e voa. Quando o efeito anestésico passa, a pessoa coça e leva as fezes
com o protozoário ao local da picada. É aí que o protozoário entra na corrente sanguínea e se aloja no intestino ou no coração. Ela é uma doença que tem cura, tem tratamento e cura, mas se não tratado logo, pode causar, na sua fase crônica, a morte do indivíduo devido ao aumento, do músculo do coração, e isso vai levar a taquicardia, hipotensão arterial, podendo levar à morte o paciente. É importante lembrar que esse barbeiro também pode defecar sobre frutos, Então, no caso do açaí, o barbeiro ele constantemente defeca no açaizeiro, então lá ele pode defecar sobre o fruto do açaí e contaminar esse fruto. Se esse fruto não for higienizado da forma correta, ele pode então ser também uma forma de transmissão da doença. Aí você vê a forma de prevenir essa doença, telas nas portas e janela para evitar o acesso desse barbeiro nas casas, principalmente naquelas casas do interior, na zona rural, o uso de mosquiteiro para evitar o contato do barbeiro com o ser humano. Casas de alvenaria, porque as pessoas que têm casas de barro, o barbeiro acaba se escondendo facilmente durante o dia e à noite vai atrás de se alimentar do sangue humano. Tratar o doente. Controle nas transfusões sanguíneas também pode ser transmitido através da transfusão, porque o protozoário fica no sangue, como você observa na imagem, um esfregaço sanguíneo mostrando hemácias e o protozoário. Cuidado com alimentos, bebidas, como por exemplo a questão do açaí, a cana-de-açúcar, são alguns alimentos que podem transmitir, Ou seja, a cana-de-açúcar, quando você faz aquele caldo de cana, se a cana-de-açúcar estiver contaminada, o caldo de cana também vai estar. E combater o barbeiro. Aí você observa a cardiomegalia, ou seja, o aumento do coração em pacientes com mal de Chagas, Você vê também o chagoma, que é uma inflamação no olho quando a pessoa coça e leva essas fezes e protozoário ao olho, causando uma inflamação do olho. Aí você vê o megacólon, que é o aumento do cólon do ser humano. E as condições ideais para que o barbeiro possa se alojar nas casas das pessoas e à noite acabar, se alimentando do sangue dessas pessoas. A leishmaniose é causada por esse protozoário que você vê na imagem, que também tem flagelo, chamado de leishmania. Como nós já comentamos, há duas espécies, a brasiliensis e a chagas. A brasiliensis causando a úlcera de Bauru ou leishmaniose tegumental cutânea, que atinge a pele e mucosas, e também a leishmania chagas, que causa leishmaniose visceral, que ataca fígado e baço. A transmissão é feita por esse mosquito, o mosquito palha, vulgarmente chamado, cientificamente chamado de lutsomia. E esse mosquito, que é da família dos flebotomídeos, vive nas regiões de floresta. Então, ele pode sugar o sangue de animais silvestres infectados. Quem são esses animais? Preguiça, a questão também de cães silvestres, ratos, e aí ele se contamina. E ele pode transmitir esse protozoário para animais domésticos, como o cachorro, ou então para o próprio ser humano. E a partir daí, então, o ser humano acaba desenvolvendo os sintomas da doença. Como é transmitido por mosquito, como é que nós vamos evitar essa doença? Telas nas portas e janelas, uso de mosquiteiros, essas duas medidas para evitar o contato do mosquito com o ser humano. Evitar o acúmulo de água, já que você sabe que é na água que as fêmeas depositam seus ovos, que irão se transformar em larvas e em novos indivíduos. Combater o mosquito, controlar a transfusão sanguínea, já que também é uma doença transmitida através do sangue, e tratar o doente. Veja que agora esse protozoário não ataca só o ser humano, mas sim o ser humano e outros animais. Portanto, o ciclo evolutivo é do tipo heterogênico, assim como também acontece no mal de Chagas. Eu também tenho um ciclo heterogênico, sendo que na doença de Chagas, além do homem, o barbeiro pode ter a doença e animais domésticos. Lá, o homem é o hospedeiro definitivo. Aqui também, na leishmaniose, o homem é o hospedeiro definitivo e o mosquito é o hospedeiro intermediário. Ah, professor, o que é isso? Quando é que um hospedeiro é definitivo ou intermediário? Chamamos de hospedeiro definitivo aquele em que o parasita se reproduz sexuadamente, e hospedeiro intermediário aquele em que o parasita reproduz-se
assexuadamente. Aqui você vê as formas infectantes da leishmaniose, a forma amastigota, ou seja, sem o flagelo, é a forma que infecta o mosquito, e a forma, então, promastigota, com flagelo, é essa forma, então, que ataca os mamíferos, e aí, nesse caso, o ser humano. O mosquito introduz no ser humano essa forma promastigota, e aí você observa também, né, os sintomas dessa doença. Esses pacientes que apresentam feridas na pele e ou mucosas têm a leishmaniose tegumentar. Esses que já têm inchaço na barriga é porque estão com a leishmaniose visceral, onde fígado e baço estão aí infectados, nesse caso, por esse protozoário. Veja também aí 2 crianças com a leishmaniose do tipo visceral e o cachorro, né, com lesões na mucosa do nariz, na orelha, devido à leishmaniose canina. Aqui mais pacientes, né, com sintomas dessa doença. Esses são os animais silvestres que podem ser o reservatório do protozoário na floresta. O mosquito palha suga o sangue desses animais, se contamina e passa então para ou o animal doméstico, como o cachorro, ou para o próprio ser humano. E aí nós temos a malária, ou maleita, o impaludismo, é uma doença muito comum na região norte, é uma doença das que mais matam na região norte, causada pelo plasmódio. Há 3 espécies, o falcíparo, o vivax e o malariae. Esse protozoário, ele ataca inicialmente as células do fígado, inicialmente quando ele entra na corrente sanguínea ele vai para o fígado, lá ele se reproduz, se transforma em uma outra forma e vai para as hemácias e começa a destruir as hemácias. Exatamente por isso que o paciente acaba tendo anemia e também icterícia, ou seja, pele amarelada, devido ao fato de o protozoário atacar o fígado, vai ter também icterícia. O ciclo ele é heterogênico, porque eu tenho aí o homem e o mosquito como hospedeiros, só que o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito agora que é o hospedeiro definitivo. Fica ligado, porque normalmente o homem é o hospedeiro definitivo, mas na malária a coisa se inverte. Te liga nisso aí, o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o definitivo, isso na malária. A forma preventiva da malária é semelhante à da leishmaniose, já que ambas são transmitidas por mosquitos. Telas nas portas e janelas, mosquiteiros, evitar o acúmulo de água, combater o mosquito, tratar o doente e controle nas transfusões sanguíneas. Aqui você observa o ciclo da malária. Veja que o mosquito, ele infecta o ser humano injetando uma forma alongada chamada esporozoito, né? Esse esporozoito, ao entrar na corrente sanguínea, vai para o fígado. Lá ele vai se transformar numa forma redonda chamada merozoito, que agora então vai para as hemácias, infectar e destruir essas hemácias. Alguns merozoítos não destroem a hemácia, mas sim se transformam em gametócitos, ou seja, estruturas que vão se transformar em gameta. Portanto, a hemácia infectada com gametócitos não morre, continua a circular na corrente sanguínea humana. Aí vem um outro mosquito, suga o sangue dessa pessoa já doente e engole as hemácias com gametócitos. Esses gametócitos agora dentro do mosquito, lá na cavidade estomacal, os gametócitos se transformam em gametas, espermatozoide e óvulo, existe a fecundação, né, portanto uma reprodução sexuada dentro do mosquito, e aí então forma-se zigotos, cistos e depois novos esporozoítos que vão estar prontos lá na saliva do mosquito, da fêmea do mosquito, para transmitir para outro ser humano. Na imagem você observa uma hemácia sendo destruída e cheio de merozoítos. Esse é o ciclo evolutivo. Veja que o mosquito passa para o homem a forma esporozoito e ao sugar, né, o sangue de um homem já infectado, o mosquito acaba engolindo os gametócitos. Esporozoito é a forma infectante para o homem e gametócito é a forma infectante para o mosquito. Finalmente temos a toxoplasmose, que causada pelo Toxoplasma gondii é transmitida pelos cistos que estão nas fezes dos gatos. Esses cistos podem entrar no ser humano diretamente, quando a pessoa entra em contato com as fezes do animal, ou através da carne de animais que deglutiram esses cistos, como o porco, no caso o boi, o carneiro e aves.
o hospedeiro intermediário é o homem também e o definitivo é o gato. É um ciclo, nesse caso, heterogênico. A pessoa, na maioria das vezes, nós seres humanos somos assintomáticos para essa doença. Mas quando há sintoma, o indivíduo sente febre, dor de cabeça, cefaleia, gânglios ficam entumecidos e, se não tratado logo, esse protozoário pode ir para a retina, causando infecções oculares e até perda de visão, e também pode causar infecções cerebrais, causando confusão mental, agravamento do paciente e, nesse caso, acaba levando o paciente à morte. É importante lembrar que esse protozoário também pode ser transmitido via vertical, da mãe para a criança durante a gravidez. Se a mãe adquirir essa doença na gravidez, o protozoário passa para o feto, causando microcefalia e outras deformações no feto, o que às vezes até obriga ao médico a realizar um aborto terapêutico nessa mulher grávida. A prevenção é evitar o consumo de carne crua ou mal cozida, ingerir verduras bem higienizadas, higiene pessoal e limpeza da casa, principalmente se você tem gato, e alimentar gatos com ração. Evitar que esse gato se alimente de animais no ambiente, porque o gato ele se contamina ao se alimentar de ratos ou aves contaminadas, pássaros contaminados. E a partir daí, então, as suas fezes acabam contaminando o ser humano ou outros animais. Então, essas são as principais doenças causadas por protozoários, as famosas protozooses. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.